sobre o que é uma firma. Toda matéria-prima, ao ser transformada em um produto por uma indústria, acarreta em custos. Esses custos podem ser classificados em custos de produção e em custos de transação. Assim, pergunta-se, por que toda produção não é realizada em uma única firma? O mecanismo de preços não funciona como um coordenador perfeito da produção, ou pelo menos só o fazem em raras instituições. Existem custos associados ao funcionamento do sistema de preços e que não existem tais custos, o problema de alocação de recursos passaria a ter uma consistência meramente técnica. A firma surge como uma resposta que objetiva economizar tais custos. O que são os custos de transação? São os custos que os agentes enfrentam quando recorrem ao mercado para adquirir equipamentos, insumos, serviços ou quando estabelecem uma interface com outro agente. Esses custos envolvem custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato, formal ou informal. A expansão das empresas tende a aumentar os custos burocráticos até um ponto que esses custos não compensam a realização de tais atividades. Sendo assim, a atividade pode ser mais compensativa se for terceirizada. Existem algumas premissas a ser levadas em conta antes de decidir se a empresa deve terceirizar um serviço ou se ela mesma deve fazer. Por exemplo, a falta de experiência técnica, o conhecimento e experiência do fornecedor nas técnicas de produção, preferência por marcas e parcerias estratégicas, expandir o foco de produção, controle direto sobre a produção, controle de qualidade, falta de fornecedores competentes para fornecer esse produto ou serviço que a sua empresa precisa, pequeno volume de produção, entre outros fatores. A firma é vista como uma entidade otimizadora totalmente indiferente à sua estrutura interna e aos condicionamentos do ambiente, exceto aos preços. Os consumidores decodificam todas as informações a respeito dos atributos de bens sem dificuldades e são capazes de escolher racionalmente entre grupos alternativos de bens. O objetivo da economia do custo de transação é de estudar os custos das transações como um indutor dos modos alternativos de organização da produção. Para entender a economia dos custos de transação, é necessário entender dois pressupostos que serão vistos a seguir. Para se entender a economia dos custos de transação, é necessário entender dois pressupostos. O primeiro pressuposto básico é que existem custos na utilização do sistema de preços, bem como na condução dos contratos intrafirma. Portanto, para o funcionamento do sistema econômico, não apenas os contratos efetuados via mercado são importantes, mas também aqueles coordenados centralmente pelas firmas. E o segundo pressuposto é de que as transações ocorrem em um ambiente institucionalmente estruturado e que as instituições não são neutras, ou seja, elas interferem nos custos de transação. E alguns pontos devem ser levados em conta na economia de custos de transação, sendo estes a racionalidade limitada e o oportunismo. A racionalidade limitada é quando o agente econômico deseja otimizar, entretanto, ele não consegue satisfazer tal desejo. Os atores econômicos desejam ser racionais, mas apenas conseguem ser de maneira limitada. O oportunismo é resultante da ação dos indivíduos, na busca do seu autointeresse. Entretanto, o autointeresse pode ser buscado de maneira não oportunista. O oportunismo ele vai partir do princípio de um jogo não cooperativo, onde a informação que um agente possa ter sobre a realidade não acessível a outro agente pode permitir que o primeiro desfrute de algum benefício do tipo monopolístico. Outro ponto a ser levado em conta é o de direitos de propriedade e as firmas, onde a firma pode ser vista como um rico ambiente para discutir-se o direito de propriedade, onde é tratada como um complexo de contratos, sendo os contratos voltados para definir regras de troca de direitos de propriedade entre agentes especializados. A firma passa a representar um exemplo onde a análise de direitos de propriedade pode ser útil para a compreensão de estrutura interna contratual. A atividade produtiva ela pode ser vista como resultante de uma série de troca de bens e serviços especializados, que permitirão a produção de novos bens e serviços. A organização dessas atividades complexas
dentro de um ambiente coordenado, aquele denominado firma, vai ser a resposta minimizadora dos custos de transação associados aos contratos. Dentro do âmbito da firma, nós podemos dividi-las em 3 tipos. A firma individual, onde o proprietário ele é o monitor, é o responsável pelo acompanhamento das equipes de produção. Esta forma de organização está associada à definição dos direitos de propriedade sobre os resultados da produção, cabendo o pagamento dos salários para os trabalhadores e um resíduo para ele mesmo. Os trabalhadores não correrão riscos, caberá ao proprietário arcar com os custos associados a situações de lucro negativo. Outro tipo de firma que temos são as parcerias, que é uma extensão da firma individual, mas aonde age um pequeno grupo de pessoas que irá dividir os riscos e os resíduos associados à atividade produtiva. A ação de monitoramento também pode ser dividida e alguma especialização poderá emergir entre esses sócios. Neste caso, há a possibilidade de ações oportunísticas entre os sócios, o que indica que tais casos terão mais chances de sucesso em casos onde a ação de monitoramento segue padrões de rotina, ou em casos especiais, onde existe condição de confiança mútua, estabelecida por experiências anteriores, por laços familiares ou por combinações de situações onde as ações oportunísticas tendem a não ocorrer. E a terceira e último tipo de firma que temos são as sociedades de ações, onde é uma forma altamente sofisticada para fazer frente ao problema de risco associado à obtenção de financiamento para a atividade produtiva. A sociedade por ações, ela introduz a responsabilidade limitada ao valor do capital participado de cada acionista, com respeito aos resultados da empresa. Ela também irá criar a possibilidade da não participação do acionista no gerenciamento da empresa, criando uma condição única de eficiente alocação de recursos, tanto da capacidade gerencial do investidor, como da sua possibilidade de minimizar o risco associado ao conjunto de seus investimentos, por permitir definir conjunto de direitos sobre empresas com distintas características de risco e retorno. De certa forma, nas sociedades por ações, os acionistas, eles são essencialmente os fornecedores dos capitais e não os proprietários. Evidentemente que os acionistas, eles podem, de forma limitada, interferir no processo de tomada de decisões, desde que a escolha da diretoria executiva até a escolha de um conselho de diretores. Dando continuidade, as firmas, na maioria das vezes, conseguem criar uma estrutura de controle sobre os seus contratos internos, o que minimiza a demanda de apoio de terceiros ou arbitragem para a solução dos seus problemas. De qualquer maneira, é esperado que a existência de um controle centralizado permita a realização da atividade produtiva vista como resultado de uma série de contratos sequenciais, a um custo menor do que cada um destes contratos fosse conduzido externamente à firma. Se por um lado, os contratos realizados internamente à firma representam um abaixamento dos custos de transação, por outro, introduzem um efeito sobre os incentivos dos agentes. Tal organização contratual perde o forte poder de incentivo proporcionando pelo mercado, tendo a ser substituído por outras formas de incentivo e controle, com vistas a permitir a produção. Bom, agora então vamos falar sobre a teoria neoclássica e a Revolução Industrial Britânica. Sobre essa teoria, o lucro é considerado um resíduo de valores e vendas, depois de remunerado dos diferentes fatores de produção. O preço de venda, assim como a taxa de remuneração do trabalho e do capital, é determinado pelo mercado, sendo, portanto, externo à firma. A firma atinge um equilíbrio quando o resíduo de despesas através da concorrência entre empreendedores. A base institucional para a coordenação do mercado era a firma proprietária, uma empresa gerenciada pelos próprios donos, geralmente uma família ou pequeno grupo de sócios. Modelos competitivos de pequenas empresas era forçado por um regime jurídico que atribuía a responsabilidade integral dos proprietários pelas dívidas da firma. Em caso de falência, os proprietários respondiam com seus bens pessoais. Uma questão ainda mais polêmica na teoria neoclássica é a noção de deseconomias de escala. À medida que a firma aumenta sua produção, ela pode incorrer
em deseconomias, tanto internas quanto externas, em função do aumento dos custos variáveis, como trabalho e insumos materiais. O aumento da produção estava associado à oferta externa de trabalho e matéria-prima, implicando um padrão bastante definido de localização industrial. Apesar dos avanços da automoção em determinados segmentos da indústria, havia neste modelo de organização industrial uma escala típica, denominada pela capacidade nominal dos bens do capital disponível no mercado e pelos modelos organizacionais vigentes. Isso inclui o princípio de concorrência, embora não perfeita, do caráter exógeno da tecnologia incorporada nos trabalhadores e máquinas, do tamanho ótimo de equilíbrio da firma em um ambiente de mudanças tecnológicas lenta e de informações disponíveis. Falar um pouco da teoria da firma e do Fordismo. A situação mudou a partir do final do século XIX, em função dos progressos revolucionários no meio de comunicação e transporte. O surgimento do telégrafo, das ferrovias e dos navios a vapor permitiu a unificação de mercados, destruindo barreiras econômicas assentadas nos altos custos de transporte e criando oligopólios mais estáveis, tanto no volume quanto na velocidade de produção. Ao mesmo tempo, as inovações permitiram que determinadas firmas concretizassem a lógica da dinâmica de crescimento e competição, baseados na exploração de oportunidades para obter economias de escalas e de escala, e para reduzir os custos de transação. Dando continuidade, caracteriza-se o Fordismo como a produção em massa associada à Henry Ford e à indústria automobilística. As origens do sistema de produção em massa podem ser encontradas na obra de Adam Smith, através das famosas observações sobre as vantagens da divisão do trabalho em uma fábrica de alfinetes. A segunda linha, influenciada por Marx e Schumpeter, vê a firma como um espaço de produção, lugar de criação de riquezas e inovações. As firmas podem ainda ser vistas em 3 paradigmas. Podem ser caracterizadas como redes hierarquizadas, que são caracterizadas por redes verticais, coordenadas pelas firmas dominantes, pelas aglomerações espaciais parciais, pelas altas economias internas de escala e o escopo de economias externas. Também podem ser caracterizadas por redes não hierarquizadas, que são redes com distritos industriais, que são especializações horizontais e verticais de pequenas e médias empresas. Podem também ser empresas autônomas, como coordenação externa, de baixas economias internas e de altas economias externas. Também podem ser caracterizadas como alianças estratégicas, que são caracterizadas por possuir agentes dispersos especialmente, coordenação não hierarquizada e intercâmbio de informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos, criatura! 3. Tá aí, não bota o dedo, para! Vocês vão assistir. Destruir, eu não enxergo.